Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Peçamos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine sempre cada um e nossas famílias, para que sigamos perseverantes na fé, sempre se alimentando da palavra de Deus, que a Igreja nos oferece diariamente. 18 de fevereiro de 2023, nesse sábado da sexta semana do Tempo Comum, nós nos encontramos com o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante dele. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias, Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descer da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Respondeu Jesus: De fato, antes vem Elias, mas para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falavam a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, unidos na fé, nos encontramos aqui. Clarice Lispector, que nasceu em 1920, morreu em 1967, dizia: O medo sempre me guiou para o que eu quero, e porque eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo, e tudo que amo é arriscado. A gente vive, às vezes, mergulhados nesse sentimento. O medo vai nos levando. O medo, quando não é algo que nos trava, é algo que nos convida a ter uma prudência. E às vezes tudo que a gente ama é arriscado, porque amar é sempre um risco, né? Estabelecer esse sentimento, esse vínculo, essa palavra de luxo, como diz Adélia Prado, na nossa vida, é sempre uma coisa muito arriscada, principalmente se você ama outra pessoa ou você ama uma realidade X. Você ama a sua profissão, mas você um dia vai se aposentar. Você ama uma outra pessoa, mas pode ser que a pessoa seja o seu filho, um dia ele vai se casar e tem que seguir a sua vida. Você ama uma pessoa e pode ser que ela morra antes de você ou você morra antes dela. É sempre muito dramático essa realidade do amor e é muito complexo a gente refletir sobre isso. Por isso, às vezes, o medo nos pega pela mão e nos leva a algum lugar, a alguma realidade. E escutar a palavra de Deus é sempre uma coisa meio perigosa e meio arriscada. Ouvir o que Deus tem para nos dizer é sempre algo mais complexo e difícil, porque estamos lidando todas as vezes que nós rezamos com uma realidade muito maior que a nossa. Estamos lidando com uma existência muito maior do que a nossa e muito além daquilo que faz parte da nossa frágil existência, da nossa frágil limitação. O evangelho desse sábado é conhecido como a narrativa da transfiguração de Jesus. Jesus sempre tem 3 discípulos
prediletos, que ele gosta de levá-los para os momentos mais importantes da vida. Viu? E sempre tem os 3 que ele carrega, e esses 3 são os mais próximos dele, viu? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. João, o discípulo amado, Tiago, um de confiança, e Pedro, chefe da igreja. E Jesus sempre está esses 3 sempre estão presentes na vida de Jesus nos momentos mais delicados. Jesus, com o passar do tempo, ele resolveu ir se apresentando na sua forma divina para os seus apóstolos. Caminhar sobre as águas é uma precedência divina, só Deus pode fazer isso. Ele caminhou sobre as águas diante de todos. E agora nós estamos num outro momento de uma precedência divina de Jesus, que ele revela a Pedro, Tiago e João. Então Jesus pega esses 3 discípulos dele, o que ele tem mais confiança, leva a uma alta montanha. A gente lembra sempre que montanha é o lugar do encontro com Deus. É na montanha que Deus desce, é na montanha que nós subimos, e nesse subir humano e do descer divino, nós nos encontramos com Deus na alta montanha. Não é só uma montanha, uma alta montanha, sinal que ela tem uma qualificação e um poder de revelação maior. Os 10 mandamentos é de uma montanha, o sermão da montanha está também numa montanha. Todas as vezes que se fala dessa realidade, desse ponto, desse lugar, desse ambiente, nós estamos nos encontrando com Deus. E ali, nesse contexto, diante desses 3, Jesus resolve se transfigurar. Transfigurar é revelar a sua divindade, é mudar a sua figura, é mudar a sua forma e se revelar como Deus. A referência que eles usam é a pureza, o branco, aquilo que é limpeza total. Fica de tal forma limpo que nenhuma lavadeira conseguiria lavar e fazer com que aquilo que eles estão vendo. É sempre uma referência à limpeza, a se livrar da sujeira, da impureza. E o branco é sempre uma cor mais difícil de se manter limpa, né? O preto é fácil de se manter limpo, né? Você tem lá, rapidamente você não vê sujeira no preto, mas o branco revela a sujeira com muita facilidade. Então, eles têm diante deles Jesus transfigurado, Jesus revelando a sua divindade. E Jesus está conversando, estabelece um diálogo com 2 personagens do Antigo Testamento. Juntamente com Jesus está lá Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. É bom a gente lembrar que no Antigo Testamento nós temos 3 linhas de reflexão: a lei, os profetas e a sabedoria. Viu? Então nós temos isso. E ali nós temos a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, conversando com Jesus. Naquele contexto, vamos lembrar que Pedro é um homem em busca fazendo um caminho de fé. Pedro, em todos os evangelhos, ele é um homem em busca de uma identidade religiosa. Ele não tem. Apesar de toda a confiança que Jesus coloca nele, ele ainda não tem. Ele não descobriu ainda a sua realidade, a sua identidade religiosa. E por isso Pedro tem a tentação: vamos ficar aqui, fazemos 3 tendas. E quando fala que Pedro não está sabendo o que está dizendo, e às vezes é assim mesmo, né? Dá vontade de dizer para alguns: você não sabe o que você está falando, viu? Por que Pedro não sabe o que está falando? Porque ao propor 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para Jesus, Pedro está igualando os 3. Os 3 não são iguais, os 3 não estão no mesmo patamar. Viu? Moisés e Elias fazem parte, são personagens do Antigo Testamento. Jesus é Deus encarnado. E o Verbo se fez carne, como diz o Evangelho de João, e que a gente tanto reflete no Natal. Esse escândalo de Deus se tornar carne humana. E é nessa busca, sim, que Pedro, com medo, propõe isso, e aí aparece uma nuvem. Na Bíblia, geralmente, Deus fala no meio de uma nuvem, no meio do trovão. Ali a voz de Deus, que treme tudo, e ali Deus fala pela segunda vez. Deus fala a primeira vez no batismo: eis o meu Filho amado, em quem eu coloco todo o meu agrado, todo o meu prazer, toda a minha alegria. E agora, novamente, Jesus é apresentado por Deus: eis o meu Filho amado, escute-o, escuta o que ele tem para dizer, preste atenção no que ele vai falar. Então o que nós temos nesse momento? Nesse exato momento, nós temos 7 pessoas. Nós temos 3 discípulos, nós temos Jesus,
2 personagens do Antigo Testamento e a voz de Deus. Nesse encontro agora nós temos 7. Depois que Deus fala, depois que Deus diz e apresenta Jesus e nos diz o que a gente tem que fazer, e aí que é o grande segredo, o grande milagre da vida, escutar Jesus, todo mundo desaparece, fica só Jesus com eles. Em outras palavras, nós não precisamos escutar mais nada além daquilo que Jesus nos diz. Nós não precisamos escutar ninguém a mais daquilo que Jesus nos fala. E é Deus que nos dá essa orientação. Ao descer, os discípulos ficam lá sendo orientados. Não conte isso para ninguém até que o Filho do Homem ressuscite. E eles perguntam, mas dizem que Elias tem que vir. E Jesus diz, Elias já veio. E eles fizeram com Elias aquilo que está na Sagrada Escritura. João Batista tinha sido eliminado. Elias veio na figura de João Batista para colocar ordem nas coisas. E agora o Filho do Homem vai sofrer. Mas 6 agora têm uma experiência. Só dizem isso depois da ressurreição. Que Deus possa se transfigurar diante de nós e que possamos aprender isso. Escute o que Ele disser. Escute-o. Talvez nesse mundo que a gente não escuta ninguém, seria bom a gente parar um pouquinho para escutar Jesus. Mas só Jesus. Fora a interferência de opiniões de padre, igreja, bispo, pastores. Escutar só Jesus é só ler o Evangelho. Um abraço e até mais.